No dia 29 de setembro de 2006, o Brasil assistiu a um dos episódios mais marcantes da história da aviação nacional. Um Boeing 737-800 da companhia aérea Gol, que decolava de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, acabou colidindo no ar com um jato executivo Legacy 600, fabricado pela Embraer. O impacto entre as duas aeronaves resultou na morte de todas as 154 pessoas a bordo do voo comercial. Mas o que levou duas aeronaves modernas, equipadas com avançados sistemas de navegação e segurança, a se encontrarem na mesma altitude, na mesma rota e em sentidos contrários? Neste vídeo, vamos revisitar em detalhes essa tragédia que paralisou o país e chocou o mundo. Mas antes, se inscreve no canal e deixa seu like, pois é muito importante para nós continuarmos trazendo conteúdos bons para vocês. O voo da Gol 1907. O voo 1907 da Gol Linhas Aéreas era uma operação comercial regular, ligando a cidade de Manaus, no Amazonas, ao Rio de Janeiro, com uma escala prevista em Brasília. A aeronave envolvida era um Boeing 737-800, uma das mais modernas da frota brasileira na época. Seu prefixo era PRGTD, Papa Romeo Golf Tango Delta, e havia sido entregue à companhia aérea apenas 17 dias antes do acidente, após realizar seu primeiro voo em 22 de agosto daquele mesmo ano. Com apenas 202 horas de voo e 162 ciclos, decolagens e pousos, o avião era praticamente novo e altamente confiável. Toda a estrutura da aeronave estava em perfeitas condições técnicas. No comando da aeronave estava o comandante Décio Chaves Júnior, um experiente piloto com mais de 15 mil horas de voo, sendo mais de 13 mil dessas em modelo 737. Respeitado entre os colegas, ele também atuava como instrutor de voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial Tiago Jordão Curso, com cerca de 4 mil horas de experiência, a maioria também em Boeing 737. Com eles, havia 4 comissários de bordo, todos preparados e treinados para as mais diversas situações. Naquele voo, estavam 148 passageiros e 6 tripulantes. Ao todo, 154 pessoas confiantes de que chegariam com segurança ao seu destino final. O jato executivo Legacy 600. Do outro lado dessa trágica história, estava um jato executivo Embraer Legacy 600, prefixo N600XL, recém-saído da fábrica brasileira. A aeronave estava sendo levada dos Estados Unidos até o seu novo proprietário, com decolagem programada de São José dos Campos e escala em Manaus antes de seguir para Miami. Apesar de ser um avião menor e destinado ao transporte executivo, o Legacy era moderno, equipado com os principais sistemas de navegação e segurança exigidos para voos internacionais. No comando estavam 2 pilotos norte-americanos, Joseph Lepore e Jean Paul Palladino. Lepore acumulava mais de 9 mil horas de voo ao longo de 2 décadas de carreira, mas tinha apenas 5 horas de experiência no modelo Legacy 600. Já Palladino nunca havia pilotado Legacy, embora tivesse alguma familiaridade com outros jatos da Embraer, os modelos RJ-135 e RJ-145, graças ao seu tempo como piloto na American Airlines. Ele somava 6.400 horas totais de voo. Além da tripulação, havia a bordo 2 representantes da Embraer, 2 funcionários da empresa Excel Air e um jornalista do jornal norte-americano The New York Times. O plano de voo e as rotas. O jato Legacy 600 decolou às 14 horas e 51, horário de Brasília, e deveria manter uma altitude de 37 mil pés, nível de voo FL 370, até o ponto de Brasília. A partir dali, o plano previa uma descida para FL 360, 36 mil pés, e, mais tarde, uma nova subida até FL 380, 38 mil pés, antes de cruzar a Amazônia rumo a Manaus e, por fim, seguir viagem internacional para Miami. Enquanto isso, o voo 1907 da Gol também se preparava para a decolagem. Às 15 horas e 35, a aeronave deixou o aeroporto de Manaus e subiu para sua altitude de cruzeiro de 37 mil pés, exatamente a mesma do jato Legacy. Um erro que mudou tudo. A convergência fatal. Em determinado momento, as duas aeronaves estavam exatamente na mesma altitude de 37 mil pés, mas seguindo em direções opostas.
Essa situação já deveria acender um alerta, e teria, caso tudo estivesse funcionando como deveria. O plano de voo do Legacy previa uma descida para 36 mil pés após Brasília. No entanto, os pilotos não realizaram essa descida. E o pior, os controladores de tráfego aéreo também não emitiram uma instrução verbal direta para que isso fosse feito. A falha do transponder. Outro agravante crucial foi a falha no transponder do Legacy. Esse equipamento transmite informações de altitude e localização tanto para os radares dos controladores de voo quanto para o sistema anticolisão TCAS das aeronaves vizinhas. Sem o transponder funcionando corretamente, o Legacy ficou invisível para o sistema do Boeing 737. E, sem o TCAS ativo, nenhuma das duas tripulações recebeu alerta de aproximação ou risco de colisão. O impacto. A colisão nos céus da Amazônia. Às 16h56, com os dois aviões cruzando o espaço aéreo da Amazônia, o inevitável aconteceu. O winglet, uma pequena extensão na ponta da asa do Legacy, atingiu em cheio a asa esquerda do Boeing 737, danificando-a de forma irreversível. O Boeing perdeu sustentação quase imediatamente e entrou em queda. Em poucos minutos, a aeronave se chocou contra a floresta, cerca de 200 quilômetros ao norte do município de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Não houve sobreviventes. O estado do Legacy, o jato Legacy, por sua vez, apesar dos danos estruturais, conseguiu permanecer no ar. Os pilotos, sem saber exatamente o que havia acontecido, fizeram contato com a torre de controle e solicitaram auxílio. Com dificuldades para manter o controle do avião, eles foram autorizados a pousar na base aérea da Serra do Cachimbo, no Pará, às 17h30. As operações de resgate. Assim que o voo 1907 desapareceu dos radares, a Força Aérea Brasileira entrou em ação. Com o cair da noite e a floresta amazônica como pano de fundo, as operações de busca se tornaram uma corrida contra o tempo e contra a esperança. Helicópteros e aviões da FAB sobrevoaram vastas áreas, enfrentando a escuridão, a geografia hostil e a falta de pistas concretas. Foi apenas no dia seguinte que os destroços foram avistados, em uma região isolada da terra indígena Capotujarina, no norte de Mato Grosso. A imagem era desoladora. Fragmentos da fuselagem espalhados entre as copas das árvores, poltronas retorcidas, bagagens despedaçadas e, infelizmente, corpos sem vida. O impacto foi tão violento que praticamente desintegrou o avião ao tocar o solo. Não havia clareiras, nem estradas. O terreno era inacessível por terra, o que obrigou os socorristas a descerem de helicóptero em meio à densa mata, usando cordas e equipamentos de resgate em condições extremamente adversas. Um verdadeiro desafio logístico, físico e emocional. Enquanto as equipes avançavam entre árvores e raízes, a confirmação chegou com pesar. Não havia sobreviventes. O que antes era uma missão de resgate se tornou uma missão de recuperação e de homenagem às vítimas. A operação durou dias, exigindo o máximo das equipes envolvidas, não apenas em técnica, mas em humanidade. A investigação. A investigação oficial foi conduzida pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e durou mais de 2 anos. O relatório final, publicado em dezembro de 2008, apontou uma série de falhas em cadeia que levaram à tragédia. Entre os principais fatores estavam a ausência de uma instrução verbal clara para que o Legacy descesse após Brasília, a falha de funcionamento do transponder do Legacy, a ausência de alertas do sistema TCAS, a suposição dos controladores de que os pilotos seguiriam o plano de voo por conta própria. A Justiça brasileira concluiu que tanto os controladores de tráfego aéreo quanto os pilotos do Legacy contribuíram para o acidente. Os pilotos norte-americanos Joseph Lepore e Jean Paul Palladino foram condenados, em 2011, a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto, por atentado contra a segurança do transporte aéreo, em modalidade culposa, sem intenção. Contudo, os dois nunca cumpriram pena. A Justiça dos Estados Unidos se recusou a extraditá-los, e em 2023, a pena foi considerada prescrita. As mudanças após a tragédia. O acidente do voo Gol 907 escancarou ao mundo as brechas perigosas do sistema de controle aéreo brasileiro, e não só do Brasil,
mas também da dependência global da comunicação humana em um ambiente que exige precisão milimétrica. Um dos pontos mais alarmantes foi a constatação de que, mesmo com tecnologias de ponta a bordo, como o transponder e o sistema anticolisão TCAS, tudo pode falhar se houver uma cadeia de erros humanos, omissões ou falhas de supervisão. Depois da tragédia, o Brasil iniciou uma verdadeira força-tarefa para modernizar seu espaço aéreo. Investimentos foram feitos em treinamento contínuo para controladores de voo, focando principalmente em clareza nas instruções e domínio do inglês aeronáutico. Também foram revisados os protocolos de comunicação entre pilotos e torres de controle, exigindo confirmações explícitas de instruções críticas, como mudanças de altitude. Além disso, sistemas como o transponder passaram a ser checados com mais rigor, e falhas passaram a ser registradas e tratadas com prioridade máxima. Um reforço especial também foi aplicado ao monitoramento do tráfego aéreo em regiões remotas, como a Amazônia, onde a cobertura de radar era deficiente. Satélites, sistemas de navegação mais precisos e softwares de controle de tráfego entraram em cena. No fim das contas, o que ficou foi um sentimento misto, dor pela perda irreparável de 154 vidas e um compromisso coletivo de não permitir que algo tão evitável volte a acontecer. O voo 1907 virou um símbolo de alerta. Um lembrete de que, na aviação, não há espaço para suposições. Cada decisão, cada resposta no rádio, cada botão pressionado ou ignorado pode representar a linha tênue entre a vida e a morte. E por isso, até hoje, o nome desse voo ecoa como um marco que mudou a história da aviação brasileira. A colisão entre o Boeing 737 da Gol e o jato Legacy 600 não foi apenas um acidente aéreo. Foi um retrato brutal do que pode acontecer quando falhas humanas e técnicas se alinham em um sistema já fragilizado. Uma cadeia de erros, de comunicação falha, protocolos quebrados e equipamentos desligados, culminou em uma tragédia que tirou a vida de 154 pessoas inocentes. Esse acidente marcou para sempre a história da aviação brasileira. Não apenas pelos números, mas pelas histórias interrompidas, pelos sonhos desfeitos, pelas famílias que ainda carregam o luto e seguem na busca por respostas, justiça e dignidade. É impossível não se emocionar ao lembrar que, naquele dia, pessoas estavam apenas vivendo suas rotinas, voltando para casa, indo visitar parentes, a trabalho, a passeio, e tiveram suas vidas interrompidas por falhas que poderiam ter sido evitadas. O caso do voo 1907 nos obriga a refletir: quantos outros erros ainda estão escondidos atrás de procedimentos automáticos? Quantas vezes a vida humana depende do simples cuidado, da atenção aos detalhes, da humildade de seguir protocolos? Hoje, quase 2 décadas depois, a memória das vítimas ainda pulsa. E nós, como sociedade, temos a responsabilidade de não deixar que esse episódio caia no esquecimento. Manter viva essa lembrança é a forma mais poderosa de garantir que tragédias como essa não se repitam. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias que merecem ser lembradas. Se inscreve no Curiosidade em Mãos para acompanhar outros casos marcantes como esse. E aproveita para deixar aqui nos comentários: você já conhecia a história do voo 1907? O que mais te chamou a atenção nesse caso? A sua opinião é muito importante para a gente continuar melhorando e aprofundando cada conteúdo.